E daí eu posso vir aqui no Cena e escolher que eu quero ilustração em linha. E daí aparece dessa maneira. E daí eu vou dizer assim, eu quero que o meu cubo seja... Deixa eu pegar uma cor bonitinha. Vou pegar aqui que seja um ciano. E as linhas eu quero que sejam amarelas. E daí a espessura das linhas eu quero que sejam tanto. E ó, ele cria essa versão meio vetorial, tá vendo? Isso é bem útil, tá? Porque muitas vezes você só quer isso, tipo um desenho simples com cara de vetor, só que você não quer desenhar o vetor inteiro. Então você cria o desenho a partir de uns presets que já vem, que tem várias opções legais, e depois de criar esse preset, você só cria aqui as faces sem sombreado, e não vai pôr nenhum sombreado. Aqui no caso eu estou usando linhas, eu também poderia usar pontos. Deixa eu aumentar o tamanho do raio, e ó, a gente consegue ver que fica um ponto para cada aresta. No caso, cada vértice, né? Um ponto para cada vértice. Eu vou voltar para as linhas, que daí são as arestas. Ele tem a opção de cor linear, que eu não sei muito qual seria a diferença. Eu acho que provavelmente deve absorver melhor a luz. E backface seria para renderizar as faces de trás também. Bom, eu vou deixar aqui em linhas, ó, e daí a gente tem o nosso objeto. Bacana, né? Bom, vamos testar as próximas. Depois a gente tem normals. Normals é utilizado no 3D como uma das separações que você pode ter no objeto para facilitar na composição. Eu não uso normals, não sei usar direito para a parte de composição, mas ele mostra esse normals para quem trabalha com 3D aqui que você usaria para revelar os normals. Painted Mask seria a máscara de pintura, para você perceber o que está mais ou menos ativo para a pintura, mais visível. Outra opção para ilustração, só que nesse caso é Shaded, ele vai ficar como se fosse uma ilustração mais simples, né? Usando só variações de luz e sombra. No caso, quando você escolher aqui Shaded Illustration, você tem a opção de mudar aqui a cor das linhas e a espessura da linha. Só que aqui o material vai receber o material que já tinha. Só que é um pouco simplificado. Então ele usa o material que você tem de uma maneira mais suave, que a gente consegue ver aqui, ó, que ele está usando o material. Eu tenho algumas opções para variar esse material. Algumas das opções ele só até tira o material anterior e deixa você alterar completamente. Na anterior, ó, Line Illustration, você também tinha alguma dessas opções, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar lá de volta a cor ciano e aumentar a espessura. E além de eu poder mudar entre linhas e pontos, eu também podia mudar aqui. Se eu quero que essas linhas sejam flat, olha, e corta, que é uma opção interessante, tá vendo? Tem a opção aqui de sólido e bounding box. No caso, o único que aparece é o constante. Na sequência aqui na aplicação da textura, ele já vem aqui como constante, mas eu poderia deixar como flat e fica parecido com o anterior, porque o preset que a gente está usando lá, basicamente são configurações das suas opções que você tem. Então você pode manualmente alternar elas, ou você pode escolher uma que já vem. Tá vendo? Bom, vou voltar lá na que a gente estava, Shaded Sketch. E ó, o que ele mudou aqui foi mudar para sólido, tá vendo? Algumas opções aqui são legais, aí você escolhe lá que você achar mais interessante. Tem várias coisas ali que dá para você brincar para criar essas impressões de acabamento. A Cartoon ficou legal, somente a iluminação. Sketched. Essa é interessante também, né? Ou mais ou menos interessante. Tá, eu gosto da flat, ou da sólido, ou da constante. São as que eu acho mais legais. Aqui só vou mudar a cor, que ele tá preto de volta. Porque é o que já vem com o preset, por isso que tá preto, tá? Porque eu tô indo e voltando entre as opções do preset, daí ele vai ficando na cor padrão. Ok. Pra finalizar ali, vamos ver se tem mais uma outra coisa opção. Não, a gente testou todas. Bom, vértices, wireframe, todos eles vão mudar as aparências que a gente está trabalhando, tá? Acho que não vale a pena eu passar aqui por todos, porque deu para sacar bem como é que funcionam as configurações. Então, a gente tem aqui a configuração da superfície, configuração das linhas, configuração dos pontos, aqui como vai funcionar a luz e aqui os backfaces. Eu vou colocar aqui a aparência como constante, de volta, como estava antes. E vou jogar aqui um tom de verdinho. E vou colocar aqui as linhas em amarelo. E vou aumentar a espessura. Agora as linhas no preset que eu escolhi vieram com um traçado no meio. Ficou legal, mas eu não pretendia ter elas. Mas eu vou deixar elas ali. Bom, na sequência a gente tem o cross section.
Cross Section é para fatiar a tua imagem. Esse carinha aqui que está aparecendo no meio da imagem, como vocês conseguem ver, é quem vai, quem vai usar para fatiar. Se eu sair fora, ele está renderizando junto, mas tem como eu configurar para ele não renderizar. Vai ser assim, ó. Aqui se eu quero aplicar um Cross Section, que direção que ele está cortando, tá vendo? Então sai X, Y ou Z, profundidade horizontal ou vertical. Se eu quero fazer um tilt, então eu posso girar esse meu Cross Section. Ó, por exemplo, posso fazer aqui um triângulo. Tilt em Z, a opacidade, daí é onde eu cancelo para não ver ele, só ver o objeto cortado. Aqui o plano, e se eu quero ver a intersecção. Aí se eu quero o lado A ou o lado B. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui na minha camada, e eu vou duplicar a camada. E basicamente o que eu vou alternar é que uma delas vai ser um lado, vai ser aqui o lado B, e daí eu vou ligar as aparências dele. Vou dizer aqui que eu quero constante, e que eu quero a mesma cor de antes. E aqui as linhas eu quero também a mesma cor que eu estava usando antes. E eu não lembro qual que eu estava usando. Acho que era constante, só não lembro a espessura. Só aumentar aqui a espessura até ficar parecido. Ok. Daí o que eu tenho aqui é o lado de cima e o outro é o lado de baixo. Deixa eu só vir no lado A e desligar o lado A, né? Pronto. Agora eu tenho o lado B e nesse eu tenho o lado A. Como vocês podem ver. Num deles só eu ainda não acertei exatamente quanto que deveria a espessura. Deixa eu melhorar ali a espessura. Mais ou menos assim. Dá pra ver que tá bem próximo. E daí o que eu posso fazer? Imagine que eu tivesse um outro objeto, uma foto, alguma coisa assim, e eu colocar entre as duas, eu vou criar aqui uma nova camada, ela vai parecer que tá tendo uma intersecção entre esses objetos, tá vendo? Então, ó, eu tenho essa linha passando através do objeto. Vou pegar aqui um lápis mais legal. E ó, daí eu criei essa interação entre o objeto 3D e o desenho que eu fizer. Bacana, né? Bom, então a gente determinou aqui quais são as opções que tem em cena. Vou voltar lá para o objeto que a gente estava para a gente finalizar a cena desse objeto. Então eu vou vir aqui em cena. Aí tem a opção de eu pintar também, se eu quisesse pintar. Daí quais as opções de pintura. Eu vou mostrar para vocês depois as opções de pintura em outro exemplo. Mas aqui são as configurações para poder pintar. Essas são as opções de aparência do meu objeto. Basicamente eu quero aqui a minha superfície sólida, tá? Daí no sólido ele vai usar o material que já tem. Linhas eu não preciso para esse objeto, então posso cancelar aqui as linhas. Pontos eu não quero. Posso testar assim se o Linear Colors vai melhorar a iluminação. Eu acho que não, ficou muito flat, então vou desligar. Aqui são as sombras, tá vendo? Para eu ligar e desligar o sombreado. Eu achei que ficou melhor, porque com essas sombras, eu não sei se estão vendo que está ficando aqui uma textura. Provavelmente isso é do mesh da malha que eu tenho do objeto. E eu vou desligar. Backface a gente não precisa. E aqui linhas. Não está fazendo grande diferença no nosso objeto. Bom, então a gente aprendeu aqui a usar o environment e usar a cena. Na sequência a gente tem a câmera. Acho que eu vou mostrar na próxima aula para as aulas não ficarem tão grandes. Então nessa cena a gente viu environment e cena. Na próxima aula a gente vai ver câmera e malha. Encontro vocês lá. Até já!